exatamente uma semana para a estreia da segunda temporada de Maxton Hall. E eu já tô caracterizada na cor aí da série para fazer um resumão detalhado da primeira temporada para falar toda a história do James e da Ruby. Já peço para vocês curtir, para se inscrever aqui no canal, que eu tô sempre trazendo resumos de filmes e de séries, e toda semana tem um videozinho aí para vocês. Então vamos lá, porque essa primeira temporada teve 6 episódios e eu vou fazer detalhadamente aí, vou falar o que aconteceu em todos esses episódios. Primeiro que a gente já começa o primeiro episódio com a Ruby flagrando a Lydia ficando com o professor Sr. Sutton, o professor da Maxton Hall. A série tem o nome da escola Maxton Hall. E a Lydia fica desesperada, porque ela é de uma família influente, dos Belford. Tanto o James quanto a Lydia, que eles são irmãos, eles são dessa família muito influente. E a Ruby, ela quer passar despercebida em Maxton Hall, ela é bolsista, ela quer entrar em Oxford, então a ideia dela é não chamar atenção, sair dali, ter a formação necessária para entrar em Oxford e ter a carta de recomendação do Sr. Sutton, né? Então quando ela flagra isso, porque ele é o professor preferido dela, ela fica desesperada, ela não sabe o que fazer também, a Ruby. E aí o James vai tentar ameaçar ela, vai tentar comprar ela, dar o dinheiro para que ela não conte esse segredo, porque a família dele é muito influente, então ele não quer que esse segredo vire a escola toda, né? Porque é uma estudante ficando com o professor. E que a Ruby começa a ser notada pelo James, né? E pela escola toda, como ela não era notada. Ela é do comitê de eventos ali, né? Ela é uma das organizadoras ali do comitê de eventos. E ela tá organizando uma festa aí, acho que é uma festa de welcome, de boas-vindas, né? E ela quer que tudo dê certo, que a ideia dela é só caminhar por esse caminho, né? Então o James começa a odiar a Ruby porque vê que ela não aceita cair na dele, né? Ela não aceita o dinheiro, mesmo ele sabendo que ela precisa, porque ela trabalha, né? A família dela, o pai é cadeirante, né? Então assim, a dependência ali financeira é da mãe trabalhar, e a irmã que quer ser estilista e consegue vender alguns vestidos, mas assim, é uma família de origem pobre, né? Então ela faz de tudo para que ela consiga crescer ali e consiga alcançar os objetivos dela para entrar em Oxford, para dar também uma boa condição de vida ali para a família. Diferente do James e da Lydia, que ele já tem uma família de origem muito rica, um pai extremamente exigente, né? Um pai que quer que o James toque é como se fosse um ateliê de moda, eu acho, né? Tipo uma marca bem conhecida ali, né? E aí ele quer que o James toque, mas as ideias boas vêm da Lydia, né? A Lydia também quer um futuro, né? E ela gosta muito do Sr. Sutton, né? O Graham. E ela fica desesperada quando pode vazar esse comentário todo, né? E aí o James tenta várias vezes subordinar ela, tenta até se vender o corpo dele, entendeu? E aquela coisa, tudo, porque ele é o popular, todas as meninas querem ficar com ele, e desse ódio que vai surgir um amor, né? E aí na festa de boas-vindas ali, o James toma uma decisão que vai arruinar essa festa, manda dançarinos seminus ali, numa festa que é super pros pais, entendeu? E aí o diretor da escola, que a Ruby, o que acontece? A Ruby começa a perceber que ela pode perder a carta de recomendação se ela denunciar o Sr. Sutton. Se ela denunciar ele, ela não vai ter carta de recomendação de ninguém. Então ela vai pedir pro diretor a carta de recomendação, e o diretor fala que se der certo essa festa, porque ele precisa dos investimentos que os pais fazem ali na escola através das festas, e se der certo, ele faz uma carta de recomendação para ela. Aí o James, de raiva, de vingança, arruína a festa dela, né? E ela quase perde a carta de recomendação. E o diretor aí pega os dois juntos, né? O James é do time de lacrosse, então aí o pai dele, que é muito exigente com ele, né? Pede para que tire ele do time de lacrosse, e ele, como o diretor sabe que foi tudo ele que arruinou ali a festa, dá um objetivo pra ele entrar no comitê de eventos junto com a Ruby, porque como ele fala que a Ruby não deu conta ele de organizar tudo pra que não acontecesse nada, agora ela vai ter que trabalhar com o James. Então começa os dois se bicar a partir daí. E daí também surge uma
história linda de amor. No segundo episódio, a gente vai ver um payoff do James, o James falando das ideias dele. Aí ele fica sabendo que ele perdeu ali o time de lacrosse, né? Ele vai lá no comitê de eventos provocar a Ruby, né? A Ruby tinha uma ideia ali de um amigo dela que queria um outro baile agora, né? De preto e branco, e ele fala que seria legal de uma era vitoriana. E ele faz um desenho. E aí a gente vê que o James também tem as suas ambições e também tem um talento para desenhar, né? E aí ele desenha um vestido de uma era vitoriana e o pessoal concorda que esse vai ser o tema. E aí mostra um pouquinho da família da Ruby, né? Como o pai tá cadeirante, como elas precisariam de um elevador porque ele dorme ali embaixo, né? Como é precário e como eles são felizes. A família da Ruby é uma fofura. E também mostra aí a cobrança da família Belfort, né? A mãe deles, ela se omite um pouco, né? A mãe cuida deles, mas quem traça tudo é o pai. E o pai coloca todas as pressões sobre o Jamie, né? Ele quer que ele seja a cara da Belfort jovem. Então, todas as ideias da Lydia, que são ideias muito boas, ele usa pro James e a Lydia fica ali no escanteio. A Lydia decide terminar com o Sr. Sutton, acho que o Sutton também decide terminar com ela, né, com o professor, e depois a gente entende que eles se conhecem desde antes da escola, não se conheceram ali na escola, eles se falavam por e-mail, né, já tô contando um pouquinho no episódio mais pra frente que fala, né, e aí eles decidem terminar. E a Lydia também é frustrada nessa família, né, tanto o James, que não pode opinar sobre a vida dele, né, então ele bebe, ele faz as festas para que ele saia da consciência e saia daquele mundo de sempre ter que ouvir o pai e seguir ordens, não ter a própria vontade dele, né? E a Ruby precisa de um vestido para fazer um pôster de um cartaz, né, ali para fazer a divulgação do baile e pede pro Belfort, mas o James não tá nem aí ainda pra ela, eles estão se odiando, né, tanto que é só troca de farpa aí, né, no final do episódio eles trocam uma farpa muito feia, até que ela vai lá pedir desculpa pra eles, que aí começa a ter uma chaminha, um foguinho, né, do relacionamento deles. E aí ele fala que não vai, ele tem uma coleção de era vitoriana que não vai ajudar. E aí a irmã dela, que é uma fofa também, decide fazer um vestido, né, elas ficam horas costurando tudo, e no final das contas a Ruby acaba queimando na hora de passar, lendo umas mensagens ali do James, e aí ela fica sem vestido. O James e a Ruby entram numa discussão, numa aula ali, né, eles sempre trocando farpas, até que ela vê que chegou a um ponto de falar tanto sobre que ele só liga pro dinheiro, que ele fala que ela não conhece ele direito, né, que ela vê que pisou na bola, conversa com o pai dá uma que acha que as pessoas têm que se redimir. E ela vai lá no campo pedir desculpa pra eles, ele acha isso muito bonito da parte dela, e ela fala que queimou o vestido. E ele dá uma ideia, né, de ir pra Londres com ela, pra tirar algumas fotos do vestido, como eu acho que uma forma de gratidão, né? E aí eles começam a se entender. E o James fofinho busca ela lá na casa dela, eles vão pra Londres, ela experimenta um vestido perfeito da era vitoriana, né? Ele também põe um terno ali também, meio da era vitoriana, e eles tiram uma foto juntos, os dois, mas ela não sabia que essa foto viraria pôster, né? Vai ver muitas vezes aí o pai do James contra esse relacionamento. No trailer aí da segunda temporada, a gente vê que ele ainda é contra porque ele é pobre, né? Ele tem essa coisa de uma herdeira do lado também, uma pessoa rica, então ela não gosta da Ruby. E ele descobre que o James vai lá no ateliê, né? É óbvio, o ateliê é dele, né? Então ele descobre que o James foi lá com ela no ateliê e meio que manda ela embora, né? Que ele não quer ver os dois juntos. E aí o pôster vai na escola toda, né? E todo mundo começa a notar a Ruby e achar que a Ruby tem alguma coisa com o James, né? O James fez mais pra pedir uma desculpa pra Ruby. A Ruby chega a questionar por que ele fez esse pôster, que ele fala que é como uma desculpa, que achou que ficou uma foto muito bonita, mas ela não quer ser notada. Essa era a ideia dela. E quando ela começa a ser notada pelas pessoas, as meninas olharem assim, pedindo ela não gosta dessa situação. Isso deixa ela muito mal. E aí, como pedido de desculpa, o James manda o vestido pra ela. Aquele vestido
Perfeito. E também convida ela pra ir numa festa, que ele sempre faz essas festas aí na casa dele, né? E ela vai na casa dele, vai na festa, né? A amiga dela lá fala, vai. Porque, na verdade, todo mundo já tá entendendo que tem alguma coisa entre eles. O James, acho que começou a se apaixonar quando viu que ela tem também o lado bom, que ela tem um lado muito verdadeiro, muito humano. E isso que o James não tem, né? Na família dele é tudo muito superficial. Então, quando a Ruby tem esse lado humano aí, ele começa a se apaixonar pela Ruby. E a Ruby é uma pessoa sonhadora, uma pessoa que tá pra frente sempre, que pensa bem. E aí lá na festa, você vê que sempre estão tirando ali o sarro dela. Os amigos do James ali tiram sarro dela, né? Acham ela esquisita, que ela não devia fazer parte ali deles, né? Que eles são tudo mesquinhos, né? E acabam numa brincadeira jogando ela na piscina. Vamos tirar que tem a primeira dança deles, né? É muito bonitinho os dois ali. Legal essa cena, né? Jogam ela na piscina. E aí traz de volta o trauma dela, que vai ser explicado no próximo episódio, no episódio 4. Que ela explica no finalzinho. Ele tira ela da piscina louco de raiva dos amigos dele que fizeram isso, né? Adora essa cena quando ele sai com ela carregando nos braços e olha assim, fuzilando eles, né? E aí ele vai pro carro, leva ela pra casa, esquenta ela, e sempre tem aquele motorista que ele tem muita amizade, né? Não lembro o nome. E aí ela conta que, na verdade, ela tem um trauma. Ela acha que o pai ter ficado na cadeira de rodas é tudo culpa dela, porque quando ela era pequena, ela perdeu um bichinho que caiu na água e ela foi pegar, ela se jogou pra pegar, e o pai se jogou junto, e na hora passou um barco e atropelou ele na água. E ele perdeu o movimento das pernas. E até hoje isso é um trauma na vida dela. Ela tá juntando dinheiro, trabalhando, ela estuda e trabalha, né, num café, para juntar dinheiro para trazer um elevador, né, uma instalação de um elevador que ela pode subir, porque a casa dela é de 2 andares, e esse elevador levaria ele para cima, porque o coitado dorme sem a mãe ali embaixo, né, e a mãe e o pai têm um relacionamento muito bonitinho. E aí ela é um trauma da vida dela, e o James chora, né, e o James fica tocado com ela. E aí, no 4º episódio, a gente começa a ver que eles começam a trocar mensagens, né? E começam a ter uma interação bem legal. A gente vê o clima de paquera entre James e Ruby. E a gente vê que o pai tá descontentíssimo com eles, principalmente com o James, né? Porque ele quer que ele foque na coleção. E quem faz as coleções é a Lydia, como eu já tinha falado. E sempre há essa questão de, eu não sei, eu acho que é porque ela é mulher, ele não quer que ela assuma, né, um absurdo, mas ele não quer que ela assuma que o homem tem que tomar ali o partido, né. A Lydia começa a sentir falta do Sr. Sutton, porque eles têm um amor ali, né, bem legal, né, o Sr. Sutton até falou pra ela fugir com ele, mas ela fica muito presa ali à família. O pai ameaça o James, porque vê que tá rolando alguma coisa entre os dois. Ele já tá investigando a Ruby, já sabe tudo sobre a família dela, que o pai é cadeirante, que eles não têm dinheiro, e aí ele ameaça que se ele não deixar ela, ele vai destruir a vida da Ruby, não vai deixar que ela vá para Oxford, vai destruir tudo, vai acabar, acho que com a padaria, alguma coisa que os pais têm, ele vai fazer da vida dela um inferno, porque ele não quer esse tipo de envolvimento entre os dois. E a ideia é que a Lydia vai ter o baile, né, vai ser no mesmo dia da coleção, da apresentação da coleção nova da jovem Belford. E aí a Lydia, a ideia era a Lydia ir e fazer essa apresentação da jovem Belford e o James poder ir no baile, porque vai ser no mesmo dia, né? Porque o baile vai ser no aniversário da Ruby. Acho que depois do aniversário da Ruby. No dia do aniversário da Ruby. E ele quer muito ir nesse baile pra ficar com a Ruby, né? Então eles conseguem fazer isso, a Lydia vai lá, chega lá, claro que o pai não vai deixar ela nem subir para fazer a declaração, para fazer a abertura do evento, nem vai deixar, né? E o James consegue ir no baile e vê que o baile tá dando certo. O diretor vai dar a carta de recomendação para Ruby. A Ruby pede para que o James possa voltar como capitão do time de lacrosse que o pai tinha tirado. E ele fala que sim, porque o baile deu muito certo e deu o investimento certo. E aí acaba a luz do baile. Aí é o desespero, né? Porque o baile tem que dar certo.
Aí desce o James e a Ruby. E aí a gente tem uma cena linda dos dois se beijando. E que beijo! E que química que tem esses dois atores. Uma química muito, muito boa. E aí, claro, o pai pega os dois se beijando. E aí é o desesperador. O pai fica muito bravo com o James, né? Muito bravo mesmo, que dá um soco no James. Já também fica muito ruim porque ela não teve a oportunidade de falar sobre a coleção dela. E o pai fica louco, né? E ele vai tentando sempre segurar o James, né? E vai sempre ameaçando o James, porque ele quer que faça o que ele quer. Na verdade, o James vai também para Oxford, mas ele nem quer ir para Oxford. Na verdade, ele quer fazer um outro curso numa outra faculdade próxima a Oxford, de desenho. Mas ele não pode, porque ele tem que assumir a Belfort. Então ele tem que ir para Oxford, ele tem que fazer as honras da família Belfort. No episódio 5, a gente vê que tanto o James quanto a Ruby vão entrar em Oxford, então eles vão para lá para fazer as entrevistas. Essa carta, como eu já tinha falado tudo. A gente vai ver o James ignorando a Ruby e maltratando ela e tirando sarro. Como ele era frio lá no começo, no primeiro episódio, ele vai voltar a ser frio por causa que o pai ameaçou acabar com a Ruby e ele está com medo disso. Então ele fala que ele nasceu assim, né? Os Belfort sabem muito bem serem frios. Então ele usa dessa técnica para tirar a Ruby. A Ruby tá indignada, né? Porque ela já estava começando a se apaixonar por ele, né? Ela até no aniversário dela, ela ganha uma pasta dele com um desenho dela maravilhoso, né? E nesse episódio também a gente vai ver que a mãe acha as economias da Ruby e o pai fica muito bravo porque ela acha que, né, o pai é muito bondoso dela, tudo, mas ele acha que as economias dela seriam para ela, né, não tem que se ocupar com as coisas de adultos, né, isso era uma preocupação deles, não dela. Então ele fica muito bravo com ela, né, é a primeira vez que a família briga aí, porque eles se dão muito bem. Vai ver também um pouquinho da mãe do James e da Lydia, que ela tem uma bondade ali, ela tenta até cuidar dos meninos, mas ela sabe que ela também tem uma restrição, né? Ela também tem que obedecer o que o marido acha. No final a gente vê a Lydia descobrindo que tá grávida do Sr. Sutton. E aí que vai ser complicado, porque ela também estava indo para Oxford, né? Eles são irmãos gêmeos, né? Tanto James quanto a Lydia. E aí que vai ficar complicado. Aí o último episódio vai se passar em Stanford nas temporadas das entrevistas. Todos eles vão passar por entrevista e todos eles vão pra lá. E aí quando eles chegam lá, a Ruby tá de frente com o quarto do James. Parece que semanas se passaram, a gente vai entender depois, né? E o James ainda está ignorando a Ruby. Um conciliador ali começa a ter um interesse pela Ruby. O James começa a ficar com ciúmes, aí passa pelas entrevistas muito tensas ali em Oxford, né? E aí eles vão pro pub beber. E aí a Ruby tá sempre tentando voltar a conversar com o James, mas o James não dá abertura. E aí a Lydia também tá tentando ver o que ela vai fazer da vida dela, porque ela não sabe o que ela vai fazer. Né, e ela sai lá fora, porque ela precisa de um ar, a Lydia, e a Ruby também sai lá fora. E aí a Lydia começa a ter uma amizade com a Ruby. Ela não tinha, ela até detestava a Ruby, porque ela sabia do segredo ali dos dois terem ficado. Mas a Ruby não contou esse segredo, né? Porque ela quer proteger o Sr. Sutton e também ela acha que já acabou ali o relacionamento, então ela decidiu também não contar, né? Lá no primeiro episódio. Esqueci de falar isso. E aí a Lydia conta que tá grávida. E aí a Ruby fala que há possibilidade sim de ela fazer a faculdade, que muitas pessoas fizeram a faculdade tendo os filhos pequenos, né, que dão conta que as pessoas conseguem fazer isso. E aí a Lydia vê por que o James é tão apaixonado na Ruby, porque ela é uma pessoa sonhadora, uma pessoa para frente, né. E aí a gente vai ver que eles vão se evitando aí do James e a Ruby, até que eles tenham uma conversa assim bombástica ali na escada, né, que ela fala que ele só tá sendo mandado, que ele não consegue sair do padrão ali que o pai quer, né, e ele sabe que isso tudo é verdade, que ele não consegue ter as vontades dele pra fora, né. E aí ela fala, mas você tem que fazer a sua vontade, e ele fala, não sei como que eu vou fazer, e aí eles dão um beijão, um super hiper beijo, e aí eles transam, né, primeiro acho que vez da Ruby, e vai ser muito bonito, vai ser muito romântico.
E o James aí amolece totalmente. Aí a gente vai ver o James de verdade ali no quarto, conversando com a Ruby, contando que o pai ameaçou tirar tudo dela, e ela fica sabendo agora de tudo, né? E ela fala pra ele que quando a gente não sabe o que fazer uma lista dos desejos que ele tem, dos hobbies que ele tem. Isso é muito legal, que a Ruby vai incentivar ele a ir atrás das coisas dele. Ele conta também que ele não tem esse poder sobre a vida dele, né? E aí a gente vai consolidar aí o relacionamento dos dois ali em Oxford, né? Mas por um simples detalhe vai começar a ficar complicado. E aí eles se conversam, né? E no segundo dia de entrevistas, o James decide ir lá na faculdade perto, eu não lembro o nome da faculdade também, para tentar ali fazer umas entrevistas ali, para tentar fazer um outro curso que ele queria, né? Acaba as entrevistas, o James e a Ruby estão muito bem, se entenderam muito bem, né? A Ruby volta para casa e o elevador está instalado. Essa é uma cena muito legal, muito boa, e eles estão muito contentes, mas o James e a Lydia, a hora que eles chegam lá, descobre que a mãe infartou e a mãe morreu. E a mãe, antes do James ter ido para Oxford, dá um relógio de família para ele, que ele guarda, que ele não quer levar o cargo da família, sabe? Para ele é um cargo, é um peso, né, levar essa família, esse símbolo da família Beaufort pra frente, né? E aí ele guarda aquele relógio e ele tá em pedaços. A Lydia também está em pedaços porque ela contava muito com a mãe. Aliás, ela ligou pra mãe pra contar sobre a gravidez, que ela decidiu o que ela ia fazer. A gente não sabe muito bem o que ela vai fazer, né? Mas ela ia conversar com a mãe e agora só tem o pai controlador. Isso é o ruim. Agora só ficou o pai para esses dois irmãos que precisavam de alguém ali, uma âncora, né, para manter os dois. E o James corre, sai ali da casa deles, vai direto ali na casa da Ruby para tentar. Ele ia conversar com a Ruby, mas ver aquela família feliz, todos eles muito contentes que a Ruby tá realizando os seus sonhos, tá conseguindo fazer as coisas dela. Aliás, o dinheiro do elevador é porque a irmã conseguiu refazer aquele vestido que queimou, ela vendeu e ela conseguiu um dinheiro bem legal pra juntar com o dinheiro da Ruby e fazer o elevador. E depois eles se entendem, né? O pai dela pede desculpas pra ela, eles se entendem. Essa família é maravilhosa, né? E aí o James vê tudo isso e agora ter perdido a mãe, aquilo acaba com ele. Então acaba assim essa temporada, né? E a gente vai ver, né, pelos trailers que a gente tem, que eles estão juntos no começo aí da segunda temporada, mas que o James vai trair ela de alguma maneira. Mas aí depois é para um outro vídeo. Eu torço aí que possa ter ajudado aí vocês esse vídeo para relembrar bem. E dia 7 de novembro tá aí a segunda temporada. Eu acho que, não sei se vai vir inteira, se vai vir episódios por semanais, mas de qualquer maneira eu vou acompanhar aqui no canal e vou fazer também vídeos pro Instagram, pro TikTok, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Já curta e já se inscreve aí no canal, tá bom? Obrigadão!